E eu estou de volta hoje conversando com o Dr. Sheida e no bloco passado a gente falava dos probióticos e todos os benefícios. Mas tem mais coisa aí, né? A gente falou de como adquirirmos esses probióticos, mas existem também a forma de alimentá-los. Que alimento que eu posso consumir para me ajudar nesse processo todo, doutor? É verdade. As bactérias boas que nós temos precisam comer, como você disse. A comida delas a gente chama de prebióticos. Probiótico é a bactéria boa, viva, que está dentro do nosso organismo. Prebiótico é aquilo que você vai dar para ela. E existem alimentos bons que você pode dar. Por exemplo, nós temos as frutas, os legumes, as verduras, são excelentes probióticos. Nós temos o coco, o ovo, o próprio leite, que são alimentos dessas bactérias boas. E uma série de outras situações que fazem com que elas possam se multiplicar. Ora, na natureza há sempre a competição. No caso do nosso intestino, é uma briga fenomenal diuturna, onde as bactérias boas tentam combater as ruins, deslocarem as bactérias. É uma queda de braço, a boazinha tentando tirar a ruim. É assim que funciona. E quanto mais boas nós tivermos, melhor nós somos. Tem muita gente, por exemplo, que é obeso porque tem bactérias de uma espécie. E se você substitui aquela bactéria por outra espécie, o indivíduo tende a perder peso, a emagrecer. Tem gente com intolerância à lactose, que também tem, na substituição dos probióticos, a sua melhoria. Então, cada dia mais está se chegando à conclusão que nós somos realmente aquilo que nós comemos. Aquele velho ditado, né? Exatamente, como o pai da medicina já dizia há 2000 anos atrás. Perfeito. Tá, e as sementes? A gente está vendo uma onda e todo mundo comendo semente. É benéfica? Sim, são benéficas, tomando sempre o cuidado de que aquele indivíduo que tem, por exemplo, divertículos no intestino, tem que tomar um pouco de cuidado, porque as sementes, principalmente as mais duras, mais fibrosas, não fazem bem. Pode entupir o divertículo e causar a diverticulite, um sangramento, um rompimento, uma perfuração ou coisa assim. Mas de uma maneira geral, nós temos aí o amaranto, a quinoa, temos vários tipos de semente hoje que são bastante usadas, que muitas são exóticas, nem são do Brasil, mas hoje em dia tem na importação um mercado muito grande. Elas são muito boas para nós, né? Muito boas, principalmente porque tem fibras e as fibras fazem uma espécie de uma fisioterapia no intestino, sabe? Quem tem o intestino preso, recebendo fibra em grande quantidade, aquelas fibras não são absorvidas, formam um bolo, o intestino vai tentar tirar aquilo e quanto mais ele tenta, melhor fica para ele. O peristaltismo, que são os movimentos do nosso intestino, fazem com que ele se fortaleça, se fortifique. Uma das queixas mais frequentes em consultórios de gastroenterologistas é o refluxo. De acordo com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, quase 20% dos brasileiros têm ou já tiveram este problema. Dr. Sheida, o que é o refluxo? Bem, como o próprio nome está dizendo, o refluxo é a volta. A volta do quê? A volta do conteúdo do estômago para dentro do esôfago, ou até do intestino para dentro do estômago e depois do esôfago, machucando o esôfago e causando sintomas. Tradicionalmente, aquilo que a gente come, tudo que nós comemos, desce, entra no estômago e uma válvula se fecha para impedir que esse conteúdo volte. Mais ou menos assim, olha, como se esses alimentos estivessem fermentando lá dentro do estômago e o estômago tivesse que empurrar ele só para frente. Algumas pessoas, dependendo do alimento que come, relaxa essa válvula e o alimento pode voltar. Nós temos, tradicionalmente, algumas coisas que são, assim, batata. Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, chocolate e gordura são 4 situações que relaxam uma válvula que deveria estar fechada, fazendo com que o conteúdo volte. Alguns outros, como por exemplo o leite, a laranja, a menta, o hortelã, também fazem com que isso aconteça.
Mas o que mais causa refluxo é quando você tem um aumento da pressão na barriga, empurrando quase que o estômago para cima e aí volta para cá. Não é? E por que que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando você usa uma roupa apertada, quando você faz exercício abdominal, quando você ergue peso, porque para erguer faz peso... um esforço e comprime ali o estômago. Exatamente. Ou quando você está obeso. Então, a obesidade é a mãe do refluxo, praticamente. Olha. Não que pessoas magras não tenham, por essas razões anteriores que eu expliquei, podem ter. Mas as pessoas, quando ganham peso, às vezes ganha meio quilo ou 1 quilo, já sente. Ao invés da gordura ficar no rosto ou, vamos dizer, no tórax, ela fica lá dentro na válvula que deveria fechar. Olha. E essa válvula, então, o alimento entra, ela não fecha. Ao não fechar, fica permanentemente deixando o refluxo acontecer. Quando você está sentado, igual você está aqui, é mais difícil. Mas quando você se deita, é como se você pegasse o estômago e deitasse assim, olha, e esse ácido verde aqui, ele sai e fica te machucando. Machuca a garganta, tem gente que chega aqui no consultório com pneumonia, outros chegam com a voz rouca, outros chegam com rinite, com sinusite, com dor de ouvido. Que tudo isso é o reflexo do refluxo. Exato, são manifestações extra-esofagianas, fora do esôfago, causados pelo refluxo. Você tem que tomar algumas medidas. Tá. Por exemplo, tem que comer devagar, mastigar bem os alimentos. 30, 40 mastigada por colherada, por garfada que você dê. 30 ou 40. O certo é 70. Coma devagar. Comer devagar, mastigando bem os alimentos. Jamais tomar água, tomar líquido, tomar suco junto com a comida. Você tem que tomar até meia hora antes e 1 hora depois de acabar a refeição. Então aquele negócio de você ir ao restaurante, o garçom, primeira coisa que ele vai lá com o caderninho e fala, o que vocês vão beber? Bebida. Tem que falar nada. Ué, mas como nada? Nada, porque eu estou cuidando da minha digestão. Então, não beber junto à refeição. Comer a cada 3 horas, pouquinho, mas comer. Pode ser uma bolacha de água e sal, uma barra de cereais ou uma fruta, mas coma. Nunca ir deitar antes de dar 2 horas da janta. Então, você quer dormir mais cedo? Janta mais cedo. Beber no mínimo 2 litros de água todos os dias. Fazer caminhadas. Há um ditado árabe maravilhoso que ele fala assim, almoçar e deitar. Jantar e andar. Então, depois da janta, tem que... pega o marido pelo braço, dá uma volta no quarteirão, devagarinho. Você não vai dormir fora, né? Vai ter que voltar. Então, volta para casa, aí você pode dormir. O certo é isso, né? Claro que nós temos problemas de segurança, de iluminação, calçada quebrada, não sei o quê, mas tem que dar um jeito. Não pode jantar e se... tacar no sofá. Deitar no sofá para assistir TV, não né? Não adianta, isso é uma estupidez. Outra coisa, não faça exercícios abdominais se tiver essa dificuldade, não é? Esse problema do refluxo. Não levante peso e não use roupa apertada. E, se possível, emagrecer. Fora tudo isso, existem os alimentos que causam o refluxo, que eu disse aqui. E, às vezes, uma vez causado, outros alimentos começam a causar também. Todo mundo pode ter refluxo? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Porque o refluxo, na verdade, ele pode também vir de uma situação que nós chamamos de hérnia de hiato. Aquele localzinho onde há uma válvula que se fecha se chama hiato. Às vezes o esôfago está aqui, aquele cano que desce, né? O estômago está esperando a comida aqui, ele se abre e o estômago entra aqui, olha, e faz uma hérnia e ele não consegue fechar. Gerando aí dano, exatamente. Causando refluxo. Aí é preciso se fazer alguns exames. A endoscopia é um exame adequado, existem outros exames como a manometria que mede a pressão nos vários segmentos do esôfago, a pH-metria, que mede o pH, a acidez do esôfago, a dosagem, eu gosto de fazer, costumo fazer muito, a dosagem de vitamina D,
que na grande maioria das pessoas, dos meus clientes aqui, está baixa. A vitamina D tem mais de 3.000 funções no organismo. Importantíssima, Importantíssima, né? Inclusive no combate ao câncer, é um anticancerígeno de primeira ordem e ela faz com que haja refluxo se ela estiver baixa. O normal dela é de 30 a 100 microgramas, a gente pega aqui pessoas com 19, 18, né? Enfim, tudo isso é possível fazer. E se nada disso der certo, resolver, a cirurgia é uma das coisas. Agora, existe uma medida fundamental que deve se fazer com quem tem refluxo. É erguer 15 centímetros os pés da cabeceira da cama. Então a gente deita inclinado. Isso, não é botar mais travesseiro. Tem gente que tem refluxo e enche de travesseiro. Ora, mas aí a gente está só levantando o pescoço. Exato, fica com o pescoço. Isso. Precisa levantar o peito. E aí é como eu, se me permite, mostrar novamente. Se você deita e o ácido volta, ora, vamos erguer a cabeceira da cama e aí ele fica em um outro nível, né? Essas são medidas práticas. E veja, falamos em refluxo e nem falamos em remédio. Só exatamente. Em medidas, porque essas medidas são 80% da melhora do paciente. Aí os outros 20% fica por conta de remédio, que existem, podem ajudar, mas eles não são nem de longe a principal intervenção que se deve fazer com quem tem refluxo. Perfeito, doutor Sheida, olha, muito obrigada, acho que foi um conteúdo bem esclarecedor, principalmente para quem tem refluxo e para quem quer ter uma melhor qualidade de vida. Então fica a dica para vocês, obrigada. Obrigado.